se apresenta pra gente aqui, fala um pouco da sua trajetória enquanto artista, enquanto ativista da causa da Palestina e da sua resistência. Certo. Meu nome é Mário Pirata, sou artista visual, professor de História da Arte, Desenho e Pintura. Já dei aula na UFG, na PUC, de História da Arte e de outras disciplinas. E assim, eu conheço, né, a história, um pouco, pelo menos um pouco da história da Palestina e da sua causa. Muito por conta, quando eu era criança, eu via coisas sobre Yasser Arafat, a ULP, e aquilo me interessava muito. E agora, com o 7 de outubro, houve uma explosão, né, de informações via redes sociais, e isso me comoveu. Eu sempre estive de alguma maneira ligado, né, interessado na causa. Foi uma coisa que sempre me sensibilizou, as histórias, mas eu nunca sabia muito por dentro, né? Às vezes ficava meio controverso, justamente por conta da informação que é passado pela grande mídia ocidental, principalmente, né? E depois eu vim saber que essa própria mídia é muito financiada e muito patrocinada pelo próprio sionismo israelense e estadunidense. Mas enfim, e aí vendo tantos horrores, tanta violência, tanta perversidade por conta do sionismo, né, israelense contra o povo palestino, isso me comoveu de uma maneira que eu senti uma necessidade de me expressar de alguma forma. E aí foi quando começou a surgir esses desenhos, que são muito baseados em imagens que correm, né, que viralizam pelas redes sociais. Nada saiu da minha cabeça, são imagens reais, né? São coisas, são postagens, enfim. É uma forma que eu encontrei de chamar a atenção, de provocar e de dar trazer uma mensagem, né, da realidade, chamar as pessoas de alguma maneira, meus seguidores, enfim. É um grito também, né, um grito de chamando a atenção para o que ocorre na Palestina. E resolvi doar para o comitê, que eu faço parte do grupo e tal, e aí, poxa, o que eu vou fazer com essas obras? Achei uma finalidade, doar para o comitê tentar ganhar fundos, fazer alguma coisa com isso, tornar isso mais útil do que já é. E é isso. Legal, você então que atua na área da criatividade, na criação de imagens também, né? Sim, queria te perguntar sim. Qual que é o poder da imagem no meio desse genocídio, considerando também que a gente precisa convencer as pessoas a terem empatia por aqueles que são oprimidos, são massacrados, e às vezes, por exemplo, a gente lê uma informação de que as crianças estão esfomeadas e chove bomba sobre elas. Mas a gente lê isso, é diferente, por exemplo, você vê a obra do Slimane Mansour, que é um pintor palestino, que desenha umas crianças com os pratos para cima e as bombas chovendo sobre esses pratos. Para você, qual que é esse poder da imagem de comover as pessoas? Tem uma coisa que inclusive é um dizer popular, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. É um pouco uma ideia meio um pouco que parece clichê e senso comum, mas eu cunhei uma frase meio baseada nessa, que é o seguinte: lá onde as palavras não alcançam, a imagem consegue traduzir essa dor, né? Consegue trazer essa comoção. Porque se não fosse as imagens que a gente vê, só de ver os relatos em palavras, talvez eu não conseguisse me comover tanto como eu me comovi, ao ponto de sentir a necessidade de representar aquilo. Então eu acho que o poder da imagem é trazer você mais para próximo, provocar a sua empatia, né? O texto tem uma força também, mas eu acho que a imagem ela é mais impactante, né? E a gente saber que essas imagens em tempo real, praticamente em tempo real, né? Isso, você vê o trabalho daquela do próprio Motar, esqueci o nome dele, aquele jornalista palestino,
que está circulando no mundo, Montaz Azaz, né? A Bizan, enfim, são vários jornalistas palestinos que cobrem simultaneamente praticamente a guerra, né? Ou aliás, o conflito, o genocídio. Sim. Né? Eu acho que é importante isso, frisar que não é guerra e que eu acho que é até mais do que conflito, eu acho que é um genocídio mesmo, é um extermínio extermínio ético, extermínio cultural, epistemológico, enfim, são vários processos que ocorrem em Gaza e que podem ocorrer no mundo todo. Eu acho que a gente tem que estar ciente disso, que aquilo não é uma coisa exclusiva. O Tiago Ávila mesmo disse uma coisa ontem que eu achei muito interessante, que ele está sempre dizendo, Gaza hoje pode ser o nosso futuro daqui, sabe? Se isso não for, sabe, barrado, se não houver uma intervenção mais forte da própria população mundial. Lógico, daqueles que estão ligados e empáticos a essa causa e a essa realidade, né? Que tem a intenção de transformação do mundo, né? De tornar o mundo um mundo mais habitável, onde os povos sejam mais soberanos, né? E é isso. Legal, você mencionou essa Bizan, né, que é uma jornalista que está lá em Gaza, né? Isso, a Bizan. E ela recentemente até venceu aquele prêmio Emmy nos Estados Unidos. Isso, ela ganhou e houve toda uma campanha internacional contra para ela não receber e eu achei super interessante isso. Eu fiquei muito comovido também com o fato de que ela faz as imagens dos documentários dela com um celular, né? Exatamente. Numa terra onde o acesso à internet e à eletricidade são escassos pelo cerco, né? Pela sabotagem que os sionistas fazem dessa infraestrutura. E as imagens dela ganharam o mundo, né? Exatamente. E ela mostrou o poder da imagem quando os próprios gazanos se expressam, né? Exatamente. Eu acho que aí responde também a que você questionou, né? Essas imagens feitas em instrumentos extremamente parcos, extremamente, né? Não é tecnologia de ponta. E de repente você consegue ali no celular, enfim, Gaza está nos ensinando, né? O povo palestino, não só o povo palestino, mas todos aqueles no mundo inteiro que de alguma maneira estão ligados, seja por uma questão cultural, seja por uma questão de empatia, de solidariedade, ou até mesmo ideológica, eu acho que há uma coisa para se aprender, né? Não é só destruição, não é só o genocídio, né? Eu acho que tem muita coisa que envolve isso que está acontecendo no mundo. Porque hoje, eu acho que Gaza hoje não é só Gaza, não é só a região do Oriente Médio. Eu acho que é o mundo todo. Você vê o que os estudantes nos Estados Unidos fizeram, das maiores universidades, das universidades que representam o conhecimento e o capitalismo, sabe, imperialista, Harvard, Yale, Columbia, enfim, né? São várias instituições privadas, inclusive instituições que têm financiamento sionista. Justamente a repressão aconteceu muito por conta disso, né? Sim. Enfim, e é isso. E aí uma última pergunta, a gente está aqui em Goiânia, né, perto da Praça Tamandaré, e eu queria que você imaginasse um transeunte aqui, que ele é muito despolitizado, ele não conhece nada sobre o que está rolando na Palestina atualmente, e eles perguntam, mas qual o sentido eu, um goiano, a milhares de quilômetros de distância, me mobilizar pelo destino dessas pessoas do Oriente Médio? Como que você convence essas pessoas de que você aqui em Goiás, no Brasil, no Cerrado, pode fazer alguma diferença em relação a um povo que sofre à distância, né? E se você de algum modo conecta com alguma trajetória de resistência que você conheça aqui no território goiano, serradense, né? Onde essa expressão internacionalista se dá, né? Essa noção de que os oprimidos de qualquer parte da terra, eles merecem sim a minha solidariedade e a minha luta, né? Às vezes as pessoas são provincianas e falam, não, mas é muito distante de mim, não vou me mobilizar por isso porque, né, eu quero a minha localidade apenas. Olha, eu acho que
Você diz eu falando para essa pessoa, tentando convencê-la, poxa, eu teria assim uma infinidade de exemplos. Talvez não tão localmente, mas a nível de Brasil, a gente tem vários movimentos de emancipação, movimentos de libertação, né, de trabalhadores. Por exemplo, a gente está vendo agora um caso recente, né, o que está acontecendo com os profissionais da educação no estado de Goiás, sabe? Essa desvalorização. Eu sou professor, eu hoje vejo, né, uma juventude que de alguma maneira despreza a educação enfim, por uma infinidade de fatores, né, de uma nova ordem mundial, de uma nova interpretação da realidade e da própria emancipação ou da própria condição econômica de cada um, enfim. Eu acho que a gente tem uma infinidade de coisas, de questões. Por exemplo, esse movimento que eu acho muito interessante da escala 6x1, sabe, que está movimentando essa coisa da uberização, né, da precarização do trabalho. Eu acho que são bandeiras que a gente pode pensar, sabe, e fazer um paralelo com a realidade de Gaza hoje. Mas que isso possa parecer distante e diferente, tem uma conexão, tem um lastro, sabe, uma referência, uma ressonância, né, vamos dizer assim. E é isso. Não sei se eu te respondi. Perfeito, muito bom. Aí vamos, só para terminar, dar uma olhada nas obras que você mencionou, que foram doadas para o comitê. Pode levar a gente para lá. A gente faz um plano de sequência e registra um pouco, se você quiser falar algumas palavras sobre as obras também. A gente vai entrar num ambiente de mais ruído, mas... Quibe na pétala da cebola. São essas aqui as obras. São essas as obras. A banca do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino, com bebidas em geral. Essa obra eu fiz por conta de uma postagem da Hildegard Angel, Cada expositor que ela mencionou através de um bombardeio sionista, o marido dela morreu e ficou só os sapatos, os tênis. Aí ela agarrada aos tênis e chorando desesperado. E aí a Hildegard Angel escreveu um texto que eu achei fantástico, sabe? Aí eu falei, poxa, preciso retratar isso. Porque a figura das mães, das mulheres palestinas sofrendo pela morte dos maridos ou dos filhos, das crianças, me lembrava muito a Pietà de Michelangelo, sabe? Essa figura que é uma imagem cristã, mas me remeteu muito a isso. Me lembrou, né? A ideia da Nossa Senhora, da Maria, Mãe de Jesus, enfim. E eu tentei fazer essa relação. Enfim, aí tem várias imagens, algumas imagens que eu represento a dor, né? Mas também umas imagens de exaltação da cultura palestina. Maravilha, então é a Pietà palestina. Essa é a Pietà palestina. Aqui é quem tem interesse em ganhar a melancia é minha. A melancia é. Passar aqui na barraca do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino e deixar seu nome. E no final do evento vai ser feito um sorteio. Me chamou a atenção, né, desse simbolismo. Ele até estava explicando o que é como é que surgiu a ideia da melancia. Eu achei muito interessante. Inclusive foram dois artistas que se apropriaram dessa sugestão de um policial, enfim, eu achei muito interessante. Sim. E ali atrás as obras são suas também. São minhas também. A quarta apresentação de Dança do Ventre. Essa foi uma das primeiras obras que eu fiz. A Dança do Ventre que está sendo realizada pelo grupo de dança Lola do Aruna. Esse é Quero ver todos batendo palma, hein, pessoal? Vamos animar! Homem que foi sequestrado. Yallah! Expressão de pavor o tempo inteiro, com os olhos arregalados. E aí eu fiz uma imagem meio cubista dele. Aí tem a figura, quer ver lá em casa? Não, é aqui, ó. Aí tem a figura dele mais realista. Todos
o retrato mais realista dele, que ele ficava o tempo inteiro. Ele foi sequestrado pelo exército, pela IDF, e foi torturado. Aí ele saiu com a cara de pavor e ele não conseguia tirar aquela expressão de pavor, né, de desespero. E aí aquilo me comoveu muito. Eu resolvi retratar. São duas versões da mesma pessoa. Exatamente. Da mesma imagem. Muito. Essa eu adorei. Nossa, eu gostei muito também.